Shines, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O tema do vídeo de hoje é escritos vermelhos. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, já vão deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo caso vocês não sejam inscritos. E se você acabou caindo no meu vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações para receber meus vídeos em primeira mão e de comentar aqui o que acharam do vídeo, feedback de vocês é importante, e ideias de vídeo também. Então vamos parar de enrolação e vamos logo pro vídeo. A gente vai começar lendo lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23, que diz assim: E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salva-la-á. Pois que vontade tem o homem em ganhar o mundo inteiro se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Alguns anos atrás, não sei se há 1 ano ou há 2 anos, eu postei um vídeo sobre nós sermos selecionados, né? E ele veio por meio de uma ministração que Deus me deu por um livro, né? Que eu tava lendo, um livro secular, mas, né? A seleção. Pra quem quiser assistir o vídeo, vou deixar o link em algum lugar. E é como se o Senhor me ministrasse que esse vídeo aqui é uma resposta para aquele, de certa forma, é uma continuidade, porque naquele vídeo eu falava que nós fomos selecionados, né? A ideia daquele vídeo se tratava de um livro que muitas pessoas eram selecionadas, mas só uma era realmente escolhida no fim, e para ser a noiva do cara e tudo mais. E o Senhor me coloca no coração que agora é como se nós fôssemos essa noiva. Nós já fomos aqueles que foram chamados, mas hoje nós somos os escolhidos, né? Agora a gente já tá no caminho. É uma palavra para pessoas que já têm uma maturidade espiritual. E a primeira passagem que o Senhor me ministrou, básico assim, é sobre o custo de segui-lo. E é essa passagem que a gente leu aqui em Lucas, né, que tá também em Marcos e nos outros evangelhos, que o Senhor tá falando: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Eu até tinha pegado a versão, né, que tá escrita em Marcos, só que algo que hoje me chamou a atenção lendo em Lucas foi a parte que fala de carregar diariamente a sua cruz. E na hora que eu tava orando hoje, me veio a dúvida: Jesus, o que seria carregar a cruz, né? A gente sabe, né? Só que hoje me veio essa dúvida. Aí eu tava lendo no comentário bíblico, e eu vou até ler o que diz o comentário bíblico, porque é muito, muito extraordinário. Ele diz assim, ó: Portanto, tomar diariamente a cruz é esperar sofrimentos todos os dias por causa do compromisso com Cristo. E na hora que eu li isso, eu falei: caramba, hoje nós somos a noiva. Somos os eleitos de Deus que firmaram compromisso com o Senhor. Nós temos um compromisso, nós temos uma aliança, nós temos um pacto. E como nós temos agido diante desse pacto? O Senhor fala: se alguém quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz diariamente e siga ele. Tá falando: perde a sua vida para esse mundo, para você ganhar a minha vida, né? E sobre essa questão dos escritos serem vermelhos, é que Jesus nunca deixou em oculto aquilo que é seguir ele. O quanto não é fácil, nós sabemos, né? Paulo, ele até fala que o sofrimento momentâneo não se compara com a glória que há de vir. A gente sabe que seguir a Cristo, sermos noivas de Cristo, sermos cristãos no mundo atual é complicado, porque nós temos coisas que nos fazem sermos nós mesmos. Por exemplo, o fato de a gente não consumir talvez bebidas alcoólicas ou não escutar determinados tipos de música, não estar em determinados lugares, isso nos torna diferentes das outras pessoas. E é esse se tornar diferente que o Senhor me ministrou, porque nós já conhecemos a Ele, nós já andamos com Ele, mas será que nós temos nos esquecido desses escritos vermelhos, daquilo que o Senhor evidenciou que se você quer ser meu discípulo, é assim que você tem que fazer. E se nós não fazemos desse jeito, nós só temos a nomenclatura de discípulos e não somos de fato. O Senhor tem me ministrado há algum tempo sobre o ser e o aparentar. E o Senhor não quer que a gente aparente, o Senhor quer que a gente seja discípulos dele. O Senhor quer que a gente olhe para essa passagem de Lucas, seja em Marcos, seja em qualquer outro evangelho, e fale:
eu sou assim, eu nego a mim mesma, eu carrego a minha cruz diariamente, eu perdi a minha vida terrena, esta vida, para ganhar a vida eterna com Cristo. Eu realmente crucifico as minhas paixões como Paulo ele fala. Será que quem vive agora sou eu, mas ou é Cristo que vive em mim? O Senhor tem me chacoalhado primeiramente para isso, tem falado, Letícia, você tem olhado para aquilo que eu escrevi, para as ordenanças, para as instruções, para as condições do que é ser um discípulo, ou você simplesmente só tem falado o que é, ou você só tem carregado um título que na verdade não condiz com quem você é realmente. Nós aceitamos sermos noivas. O Senhor nos chama, o Senhor ministra a sua palavra, o Senhor bate a porta, né? Ele fala, quem tem ouvidos ouça, porque Ele está à porta e bate. E nós aceitamos estar com Ele à mesa, nós aceitamos seguir o caminho, a verdade e a vida que Ele é. Lá em Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 20 ao 23, diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados por meu Pai. Quando eu li essa passagem, o Senhor me ministrou o seguinte: o cálice que Jesus estava bebendo era o sofrimento, era a chacota muitas vezes, a perseguição, por ele estar pregando a verdade, por ele ser a própria verdade. E nós, como seus seguidores, nós nos intitulamos cristãos, somos pequenos cristos. Então, o Senhor até fala, se estão julgando vocês pelo meu nome, se estão te perseguindo, se alegrem, se regozijem, porque se fizeram isso com o mestre, o que farão conosco também, né? E o que o Senhor me ministra é, assim como esses discípulos, nós aceitamos beber do cálice, nós aceitamos seguir o caminho, nós aceitamos os escritos vermelhos, né? Há algum tempo eu assisti um filme de Natal, assim, bem clichê, eu nem lembro o nome do filme, e no filme o cara se transformava no Papai Noel, encontrava o cara lá no telhado, assim, e beleza, no decorrer do filme ele se torna o Papai Noel, né? E tem tipo um bilhetezinho, um cartãozinho que tá falando assim, olha, se você achar essa roupa e tal, tava lá no bilhetinho, você se torna Papai Noel. Só que mais tarde, foi até o que inspirou o título desse vídeo, ele viu umas letras miúdas, porque ele não queria ser o Papai Noel, ele só colocou a roupa e falou, bora, né? E tava lá escrito, sabe as letrinhas miúdas do contrato? Tava lá escrito em vermelho, mas estava muito pequeno e ele não tinha visto. Só que com Jesus é ao contrário dos desenhos, dos filmes que colocam lá sempre as letrinhas miúdas do contrato que ninguém vê e depois se ferra por causa disso. Jesus, ele sempre deixou exposto pra gente o que é seguir ele, o que é carregar. Ele falou, é carregar a cruz. Não é só good vibes, não é só coisas legais. Não é só a glória, por mais que seguir Jesus seja a coisa mais maravilhosa que tem as suas dificuldades, como qualquer coisa, né, da vida, é uma tarefa difícil, por isso o Senhor fala, diariamente, não é só uma vez que você vai me aceitar, é todos os dias que você vai ter que negar a si mesmo, carregar a cruz, carregar muitas vezes sofrimentos, e é isso, mas seguir a Ele também é tão majestoso e tão glorioso. E quando eu li essa passagem, o Senhor estava falando, vocês têm um pacto comigo. Você, Letícia, tem um pacto comigo. Então, porque você agora já não age como escolhida, não age como eleita minha, e é como se o Senhor falasse assim, você conhece, nós conhecemos o que é realmente estar aos pés, o que é estar ali, o que é trabalhar na obra, e muitas vezes nós fechamos os olhos para aquilo que está escrito em vermelho, né? Tá falando, vocês querem ser meus discípulos? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber?
Então tá bom, então sigam os meus mandamentos. O Senhor fala que quem segue os mandamentos dele, esses os amam. Será que nós temos ao longo do caminho fechado os nossos olhos para aquilo que o Senhor já deixou exposto para nós? Será que nós temos olhado para aquilo que o Senhor falou e nos direcionou para os mandamentos dele, para as atitudes que nós temos que tomar e temos falado, deixa para lá, nós já somos eleitos mesmo. E o Senhor tem nos chamado a nos arrepender disso e olhar para as Escrituras e olhar para Ele. Tem um louvor que diz, assim, volta os meus olhos, né, para Ele. E nós precisamos voltar os olhos para Ele, porque nós somos a noiva, mas temos agido como noiva ou só temos o título de noiva? Voltando lá em Lucas, no capítulo 9 mesmo, só que agora mais para frente, lá no versículo 57, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Quando eu li isso hoje, eu falei: nós aceitamos segui-los. Essas pessoas queriam seguir a ele. O Senhor ou chamou ou eles se achegaram ao Senhor para seguir. Só que eles não tiveram forças o suficiente para não olhar para trás, para deixar a sua casa, a sua família, para largar tudo e colocar o Senhor acima de todas as coisas. Pode parecer até um pouco radical na parte que ele fala sobre os mortos enterrarem seus próprios mortos. Mas o Senhor, ele entende as nossas dores, ele não é insensível. Mas o que ele está querendo demonstrar com isso é: coloquem-me acima de tudo. Quando vocês aceitaram ser meus discípulos, vocês estão falando uma declaração pública que vocês estão me amando acima de todas as outras coisas. Tem uma passagem, se eu não me engano, em Colossenses, que diz: nós já morremos, já ressuscitamos com Cristo. Olhem e pensem nas coisas que são do alto. E o Senhor tem nos chamado a pensarmos outra vez nas coisas que são do alto, porque nós escolhemos segui-lo. Todos os discípulos, né, nós falamos de Pedro, João, Tiago, André, eles estavam ali vivendo a vida deles, pescando, estavam ali na coletoria como Mateus. E o Senhor falou: venham. O Senhor chamou e eles aceitaram. Eu acho isso incrível, porque eu estava lendo, né, sobre quando eles foram chamados, sobre como Pedro e Tiago, João e André foram chamados, e eles largaram os seus barcos. E algo que me chamou a atenção é que o pai lá, né, de Tiago e João estava lá, e largaram lá o seu pai Zebedeu, deixaram tudo para trás e o seguiram. Mateus estava lá vivendo a vida dele na coletoria, sendo um coletor de impostos, um publicano, um odiado. E o Senhor falou: segue-me, ele seguiu. E olha quão grandes homens de fé, eles são exemplo para nós. Mas será que nós temos olhado como eles para os escritos vermelhos, porque eles foram obedientes e tementes à palavra do Senhor? Será que nós temos realmente largado tudo e temos sido realmente aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos? O que o Senhor mais me ministra é que, cara, nós estamos aqui, nós já somos os discípulos. Essa não é uma palavra para quem acabou de chegar, mas é uma palavra para quem se assenta à mesa todos os dias. E eu posso falar que muitas vezes quando nós estamos assentados à mesa, o amor, ele pode se esfriar, as dificuldades podem acabar nos deixando cansados, mas o Senhor está falando: eu quero que vocês sejam os meus discípulos. Os discípulos de Jesus só foram discípulos de Jesus porque eles negaram a si mesmo, carregaram a cruz e seguiram ele, foram obedientes do início ao fim das suas vidas, com exceção do traidor. E nós somos esses discípulos que o Senhor chamou para sentar à mesa, mas o Senhor está falando: eu estou aqui.
E vocês já se intitulam meus discípulos e vocês são os meus filhos amados, mas eu quero que vocês cumpram a minha vontade. Eu quero que vocês sigam os meus mandamentos. Eu quero que vocês deem bom testemunho. O Senhor falou isso primeiro para mim. O Senhor falou, filho, eu quero que você seja obediente e mesmo que doa a obediência seja, porque isso é ser discípulo de Jesus. Não é só sentar à mesa e ser amado por Ele, o que é muito bom, mas o amor dele também exige muito sacrifício. E será que nós, como discípulos do Senhor, temos dado isso a Ele? Nós temos feito da nossa vida um sacrifício voluntário, cara? E o Senhor só tem olhado para nós e tem falado, eu tô esperando, juntamente com o mundo, a manifestação dos filhos de Deus. Mas cadê? Cadê os filhos de Deus? O Senhor tá olhando para nós e tá falando, cadê a manifestação de vocês? Cadê o bom exemplo? Cadê o testemunho? Não há mais, a gente tá largando, tá relaxando. E o Senhor tá falando, não é tempo de descanso, não é tempo de simplesmente vocês pararem e adormecerem. E isso me faz lembrar de quando Jesus, ele tava orando lá, antes dele ser entregue, né, pelo traidor, e ele estava orando tão avidamente, tão aflito, angustiado, e os seus discípulos estavam dormindo. O Senhor tem falado, não quero que vocês durmam na luz, e o Senhor estava lá, acordem e vigiem comigo, para Pedro, Tiago e João, estava, acordem e vigiem comigo. Mas o Senhor tem falado a mesma coisa para nós hoje, acordem e vigiem comigo, porque o que está por vir, a gente não conhece ainda, mas não é tempo de descanso, desse descanso, de relaxar. Não, o Senhor tem falado para nós que temos que estar alertas, e se Ele está falando, nós precisamos ouvir. Em várias passagens o Senhor fala, para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só lê Apocalipse que você vai ver essa parte várias vezes. E o Senhor tem nos chamado para sermos realmente discípulos dEle. A questão dos escritos serem vermelhos, aqui na minha Bíblia, e em muitas Bíblias, as palavras de Jesus são colocadas em vermelho. Para o quê? Dar destaque. O Senhor tem destacado, o Senhor deixou claro o que nós devemos fazer. Tá tudo no manual aqui, gente, ó. Manual de como usar, de como ser, tudo está aqui. O Senhor tem nos chamado para isso. E essa palavra, ela realmente, ela veio cortante no meu coração, porque o Senhor tem me ministrado muito sobre o que é ser realmente discípula dele, do que é amar a ele acima de todas as outras coisas. E eu digo, muitas vezes há dias difíceis, mas nada se compara com a glória que há de vir. E Deus, ele é maravilhoso e é perfeito e é digno e é tudo. E era isso que eu tinha para dizer hoje. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco extenso, mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu fico muito grata por eu poder trazê-la aqui depois de muito tempo. E Deus abençoe se você assistiu até aqui ou se você não assistiu também. Deus abençoe e que essa palavra ela possa ser cortante assim como está sendo para mim. E não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, né, para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe. Se inscrevam no canal e deixem seu comentário. Bye, Sunshines!